Olá, inscrito do canal Verdades da África. De certeza você já ouviu a expressão "o passado é que determina o presente". No vídeo de hoje vamos entender como é que foi o contexto da escolha do socialismo como regime predominante aqui em África. Vamos perceber um pouco da diferença entre socialismo e capitalismo neste vídeo, mas antes que eu queria pedir para que você coloque a sua opinião, não importa se você concorda ou não com os fatos apresentados nesse vídeo, lembrando que o objetivo do canal não é ganhar razão, mas sim levantar uma reflexão. Mas agora queria pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África. O capitalismo e o socialismo correspondem a dois tipos distintos de sistema político-econômicos. Antes do declínio da União Soviética, existia um mundo bipolar, no qual havia duas potências mundiais. Uma representava a ideologia socialista, a União Soviética, e outra, o capitalismo, os Estados Unidos. Ambas apoiados por outros países que se identificavam com os respectivos sistemas. O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. Diante das genéricas definições sobre os sistemas apresentados, estes dois sistemas apresentam muitas diferenças, porque são contrários. Enquanto no capitalismo o governo intervém pouco na economia, no socialismo há grande intervenção do governo. O capitalismo favorece a propriedade privada e a liberdade para a criação de empresas por parte dos indivíduos, mas cria classes sociais muito distintas e consequentes desigualdades sociais. O socialismo tem como visão o bem comum de todos os indivíduos, sendo que o governo providencia o que é necessário para os cidadãos. Uma desvantagem desse sistema é que é difícil estabelecer negócios quando tudo é controlado e limitado pelo governo. Outra limitação do socialismo é que a sua implementação é muito complicada e em vários países socialistas de hoje as pessoas são exploradas pelos seus governos. O socialismo foi o sistema econômico escolhido pelos países africanos para conduzir os seus países após a independência. Mas como foi essa trajetória? O surgimento e o desenvolvimento do socialismo na África veio como resultado de encontrar um novo ponto de encontro para promover o crescimento econômico na África. O nacionalismo africano já havia unido as pessoas pela causa da independência e o socialismo africano era a nova ideologia para a prosperidade econômica. Era um meio termo entre o capitalismo ocidental e o comunismo soviético. Mas com o passar do tempo, as indeficiências e brechas do socialismo na África tornaram-se aparentes e ficou claro que os propósitos pretendidos da ideologia falharam em inaugurar um sucesso econômico abrangente para o continente. À medida que vários países africanos conquistaram sua independência nas décadas de 1950 e 1960, a rejeição ao capitalismo cresceu em popularidade. O colonialismo trouxe o capitalismo e seus males para o continente. A rejeição do capitalismo naquela época foi uma reação natural dos líderes africanos e uma forma de angariar amplo apoio público. Foi elogiado como uma alternativa viável para a prosperidade econômica do continente africano. Entre 1950 e meados da década de 1980, 35 países da África adotaram o socialismo em várias formas. A onda de independência que varreu o continente naquela época deveria capacitar o continente com uma verdadeira libertação econômica, mas isso não
não deveria ser o caso, pois os líderes africanos falharam lamentavelmente na execução de suas nobres ideias. A principal inspiração para o socialismo africano obviamente veio da União da República Socialista Soviética, a URSS, e com a rapidez com que a industrialização estava ocorrendo na União Soviética. Havia um histórico comprovado de que o socialismo tinha como premissa a sociedade africana pré-colonial trabalharia para alcançar o sucesso. A gestão socialista da União Soviética também serviu de inspiração para os países africanos porque foi um afastamento das maquinações capitalistas do Ocidente. A maneira como a União Soviética estava alcançando os Estados Unidos da América e outras potências econômicas europeias obrigou os líderes africanos a pensar que também poderiam rivalizar com essas superpotências ocidentais. Também era imperativo que os países africanos industrializassem e modernizassem rapidamente suas infraestruturas. O controle estrutural de todos os aspectos da economia tornou-se um novo evangelho, mas o que não foi entendido foi que o modelo da União Soviética era fundamentalmente falho por causa da corrupção flagrante de forças do Estado. A natureza dominante de fazer as coisas era desastrosa. Na medida em que os países africanos afirmavam que seu socialismo se baseia nas tradições pós-coloniais, a natureza dominante de fazer isso tornava fútil a implementação das ideias. Alguns dos principais proponentes do princípio socialista na África incluíram Kwame Nkrumah, da Ghana, Julius Nyerere, da Tanzânia, Leopoldo Senghor, do Senegal, Ahmed Sékou, da Guiné, Kennedy Kaunda, da Zâmbia, entre outros. Para esses líderes, o socialismo africano promoveu os ideais da união de uma comunidade, em oposição à natureza individualista do capitalismo. As sociedades africanas enfatizavam o papel da comunidade e, como tal, o socialismo foi considerado um alinhamento natural com isso. Por outro lado, o socialismo forneceu uma desculpa para esses líderes pisotearem quaisquer opiniões divergentes, efetivamente amordaçando a oposição. Os ideais liberais da democracia, que eram uma ramificação do capitalismo, foram evitados. Nos países que optaram pelo socialismo, o Estado surgiu como proprietária dos meios de produção. A economia tinha que ser controlada pelo Estado. Kwame Nkrumah introduziu o Plano de Desenvolvimento de 7 anos em 1964, que foi fortemente influenciado pelo socialismo. As empresas privadas foram assumidas pelo Estado, levando ao nascimento de inúmeras empresas estatais. O capital privado foi essencialmente abolido. Os controles de preços foram instituídos de tal forma que em 1970 havia quase 6.000 controles de preços relacionados a mais de 700 grupos de produtos. A Declaração de Arusha de 1960 da Tanzânia foi a base para um Estado socialista. Trabalhadores e camponeses deveriam possuir e controlar os meios de produção. O capital privado foi nacionalizado e isso incluiu bancos, companhias de seguros, empresas comerciais e estrangeiras. Na Tanzânia foi estabelecido um programa da aldeia para promover a produção comunal, comercialização e distribuição de culturas agrícolas.
A ênfase foi colocada nos valores comunitários que existiam nas sociedades africanas pré-coloniais. Os camponeses foram transferidos para novas aldeias cooperativas no âmbito de programação de reassentamento que começaram em 1973. Estas novas aldeias governamentais eram a forma socialista idealizada de conduzir todo o processo agrícola da produção e a distribuição. Todas as colheitas deveriam ser compradas e distribuídas pelo governo, pois era ilegal que os camponeses vendessem sua própria produção. A Etiópia também fez o mesmo, pois houve reassentamento forçado em fazendas do governo. A ideia era aproveitar o poder da comunidade através da agricultura coletivizada. Moçambique também procurou estabelecer um Estado socialista com agricultura coletivizada. Esquemas de cultivo e comitês políticos de aldeias foram criados. O conceito de aldeamento adotado em vários países visava aumentar a produção de alimentos e culturas de rendimento. Todas deveriam ser incluídas nos processos econômicos do país. As instalações comuns para a agricultura destinavam-se a ser disponibilizadas a todos os capazes de produzir rendimento agrícola. A provisão universal de serviços sociais como educação e saúde deveria ser a marca registrada do socialismo africano. Nos países que abraçaram o socialismo, isso significava que o Estado estava no comando da economia. Todo o poder era do Estado. Os governos tornaram-se cada vez mais autoritários por causa desse poder acumulado e consolidado. Todas as terras ou desocupadas foram apropriadas pelo governo. As placas de comercialização foram apertadas para garantir que eles roubassem os produtores, especialmente os agricultores. Os controles de preços atingiram um pico excessivo. Esta era a situação da Guiné sob Sékou Touré, conforme relatado pela New York Times. Abre aspas. O comércio não autorizado tornou-se um crime. Bloqueios políticos foram montados em todos os países para controlar o comércio interno. O Estado estabeleceu um monopólio do comércio exterior e o contrabando tornou-se punível com a morte. O tráfico de moeda era punido com 15 a 20 anos de prisão. Muitas fazendas foram coletivizadas, os preços dos alimentos foram fixados em níveis baixos. Agricultores privados foram forçados a entregar cotas anuais de colheitas às potências revolucionárias locais. As empresas estatais monopolizaram a produção industrial. Fecha aspas. Apesar dos bons ideais propostos pelo socialismo africano de que toda a sociedade deve possuir e controlar os meios de produção, o conceito foi um fracasso abismal e levou à pobreza generalizada. Os controles estatais levaram à escassez artificial e os mercados negros tornaram-se desenfreados. As empresas estatais simplesmente não conseguiam entregar as metas anuais. A maioria deles era operada de forma ineficiente e era massivamente não lucrativa. Quando Nkrumah foi derrubado do poder, cerca de 4 das 64 empresas eram lucrativas. A burocracia dessas empresas resultou em níveis terríveis de corrupção. Isso foi prejudicial para os interesses de toda a economia em geral. Quando as pessoas tentaram desafiar essas falhas, foram recebidas com força bruta do Estado. Muitos foram presos e alguns executados. Houve pouca ordem quando as empresas privadas foram
adquiridas pelos vários governos. Foi uma total má gestão, pois não havia uma metodologia definida para administrar essas empresas. Por exemplo, a fábrica de açúcar de propriedade do governo de Ghana, Encomenda, após a conclusão, ficou inativa por mais de um ano, porque não tinha um sistema de abastecimento de água. Havia pouco incentivo para uma gestão adequada desses empreendimentos. Outro exemplo é a siderúrgica de Ajaokuta, na Nigéria. O governo nigeriano comprou um forno de fabricação de aço em 1975, fabricado pelos russos, mas foi construída em um local distante das minas de ferro e carvão, de modo que se tornou inútil. Até agora, apesar de muitas injeções de capital, a fábrica ainda é inútil. Mais e mais de 100 mil pessoas estavam na aposentadoria da folha de pagamento. A escassez resultante dos controles estatais promovia atividades de busca de renda. As pessoas queriam aumentar sua riqueza sem criar nenhuma nova riqueza. O enriquecimento ilegal tornou-se a ordem do dia. Os controles de importações e câmbio tornaram-se as atividades mais lucrativas. Os ministros exigiram uma comissão antes de emitir licenças de importação. Alguns governos negavam licenças de importações de papel de jornal para jornais que os criticavam. As pessoas compravam mercadorias escassas a preços controlados pelo governo para que pudessem revendê-las no mercado negro com um lucro enorme. Os líderes que estavam na vanguarda do socialismo foram os mesmos que invadiram os tesouros dos seus países e depositaram esse dinheiro em contas privadas em bancos estrangeiros. O socialismo africano não sobreviveu à União Soviética. A queda da União Soviética em 1991 matou qualquer forma de socialismo que existia como política oficial do governo nos países africanos. A força da democracia empurrada pelo Ocidente rasgou a União Soviética e essa mesma força encontrou seu caminho também na África. As eleições multipartidárias tornaram-se norma em vários países africanos. A morte da União Soviética foi também a morte final do socialismo na África. A União Soviética foi governada com base na ideologia comunista, embora o Estado fosse administrado de uma maneira pretensamente socialista. A União Soviética estava se concentrando em militarizar fortemente o Estado, de modo que a agricultura coletiva havia diminuído drasticamente. O mesmo comportamento também se manifestou em países africanos que adotaram o socialismo. O socialismo na África fracassou porque os líderes queriam se industrializar rapidamente sem prestar atenção às peculiaridades de seus próprios países. Falhou porque, ao tentar alcançar a propriedade em massa dos meios de produção e erradicar as classes e a luta de classes, os líderes eram egoístas, corruptos e usavam o terror para impor suas ideias. Não havia nenhuma consideração com as realidades econômicas da época. Tudo foi feito ao acaso para angariar apoio em massa. No entanto, seria prudente nos dias de hoje incorporar algumas dessas ideias e misturá-las com os princípios capitalistas neoliberais que hoje dominam as economias africanas para reduzir a desigualdade de renda entre os cidadãos. Enfim, esse artigo que eu trouxe para hoje, vou deixar o link do artigo original
na descrição, que fala um pouco sobre o fracasso do socialismo em África. Deixe sua opinião nos comentários. O lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Deus abençoe. Tchau.